Bom dia, Igreja no Cinema! Bem-vindos a mais um Speak Cute Listen com o nosso apresentador Emerson Stamping. Tá ligado, som. Bom dia, pessoal! Bem-vindos à Igreja no Cinema, bem-vindos a mais um Speak Cute Listen. Esse nome foi dado pela banda, eu não concordo com ele, mas é um nome bem legal para você que está aqui hoje. E eu queria saber quem está aqui hoje pela primeira vez. Levante sua mão bem alto assim. Caramba! Quanta gente, hein? E vocês que estão pela primeira vez aqui, quantos são de fora de Curitiba e região metropolitana? Levante sua mão. Vocês são de onde? Paraíba! O último estado que faltava, pessoal! O Acre já veio, uma mulher do Acre. Uhum. E quem mais? Da onde você é? Como? Rio de Janeiro! Aê, aê! Quem mais? Quem mais? Sejam muito bem-vindos à Igreja no Cinema. É uma honra estar aqui hoje. Tudo isso que acontece é por vocês. Você que não sabe, nós estamos comemorando 3 anos de Igreja no Cinema. Nós começamos lá no Shopping Total, fomos pro Shopping Cidade, agora no Shopping Jardim das Américas, e a gente tá por aqui por enquanto. Não sabemos até quando. E hoje eu queria convidar várias pessoas, na verdade. São pessoas muito especiais para a Igreja do Cinema. Igreja no Cinema, não Igreja do Cinema. Falhou um pouquinho a voz. Mas eu quero chamar hoje, para a gente entrevistar aqui, 4 pessoas que são muito importantes para o início da Igreja no Cinema, que foram pessoas chaves, pessoas essenciais. E eu queria chamar Guilherme Zibert. Primeiro. Gui. Pode sentar. Pode. Isso, né? Essa é minha. É a cor diferente. Eu queria chamar também a Andressa. Andressa Rodrigues. Tomara que seja Rodrigues. Deixa eu lembrar quem mais. Agora eu quero chamar o Marcelo Golsen. E o João Pedro Santo Lima da Silva Sauro. A pessoa que mais tem nomes na Igreja do Cinema. O senhor Adolfo, vulgo. Seja bem-vindo. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, eu decidi chamar essas 4 pessoas aqui. Na verdade, é minha equipe de produção, muito grande. Que são pessoas chaves, pessoas que estavam desde o início da Igreja no Cinema. Muitos vieram de lugares diferentes, muitos nem se conheciam. E eu queria ouvir um pouquinho dessa história. Gui, como que foi a primeira vez que alguém falou Igreja no Cinema para você? Começou com o meu vizinho, talvez vocês conheçam ele, o Cal. Eu morava do outro lado da rua e o Cal sempre estava sonhando com algumas coisas, algumas loucuras assim. E de vez em quando eu estava lá na casa dele, ele estava contando um pouquinho, né? A mais louca de todas foi a ideia de abrir uma igreja dentro de um cinema. Eu era da ABA, ajudava bastante nos jovens, né? Então criei aquela experiência tradicional de como fazer igreja. E o Cal queria vir com um negócio totalmente diferente, totalmente louco, né? E eu lembro de várias conversas que a gente teve e um dia, eu acho que foi a 3ª vez que o Cal conversou daqui, eu falei, tá bom, Cal, tô dentro, quero entrar nisso aí. Mas ele falou o que você ia fazer ou ele só falou da igreja no cinema mesmo? Eu era tecladista na época, então ele era para tocar teclado. Só que eu falei, eu só aceito se for para ser diretor criativo. Eu falei, eu não quero só tocar teclado. Fácil, né? Aí a vaga estava aberta, ele aceitou. É que eu não estava no início. Mas e... João, como é que foi para você? Assim, você é amigo do Cal de longa data, na verdade, certo? E mais ou menos. Sim. Sim? E como que foi para você? Ele te chamou para ser seu Adolfo primeiro já? Como é que foi? Sim. Sim. Bom, eu conheço o Cal, a gente era da Menonita, né? Também perto da casa do Gui, se alguém precisar de referência.
É que o Cal não tinha carro dele, fazia tudo na região. Ficou muito Ele perto. chamou só gente que era de perto ali. E, bom, a gente tava no grupo de jovens lá, e começamos no grupo de jovens, eu, o Cal, a Aline, Marcelo era do Boqueirão, eram inimigos, né? Eram rivais. Rivais menonitas. Aí ele vem, roubou menina do nosso grupo de jovens, Eu né? imagino. Então tinha essa rivalidade Não toda. tinha homem lá, daí teve que ir um do Boqueirão. Não tinha homem lá, teve que ir um do Boqueirão. Cara, não sobrou João sobre João agora. Ele é tão homem que foi a Kelly Isso, que pediu agora ele vamos namoro. brigar. Verdade ou mentira? Melhor passar pra Andressa aqui. Mas qual que era a pergunta? Então, né? Como é que foi assim quando o Cal te chamou? Falou o Cal igreja ou cinema pra você? tinha acabado de voltar de viagem, né, da África do Sul. Ele tava bem doido. Ele tava bem doido. Ele sempre teve umas ideias doidas, né? O Cal, ele sempre tinha umas ideias, assim, ele soltava as ideias, da gente Isso, falava... e ele joga todo mundo pra dentro das ideias dele, assim, daí ele Isso. sai da ideia. Tipo, vou casar no teatro. Daí a gente fala, não, Cal, casa na igreja, né? Normal. Não, mas vou casar no teatro, vou fazer uma igreja no cinema. Ele sempre teve essas ideias meio doidas, assim. E quando ele voltou da viagem dele, ele voltou decidido, né? Meio que ele não gostava de igreja, né? Porque ele queria fazer uma parada no cinema, queria casar no teatro, tudo que ele não envolvia. curtia muito a igreja. Entendi. Não. Mas ele voltou decidido, daí ele veio, conversou com a gente, botou pilha, né? Ele ficava botando pilha na gente. E eu sou pilhado muito fácil pelo Cal, assim. Ele, quando ele quer fazer umas loucuras, ele vem e fala, a gente já tá aceitando na metade da conversa. Mas ainda tinha alguns compromissos, daí a gente entrou, mas entrou no comecinho da Índia. O Cal tem uma parada que ele vai pra quem ele acha que vai aceitar a ideia, assim, sabe? Não necessariamente... É sempre assim, ó. O Marcelo, ele é mais ligado com essa área, então eu vou lá falar com ele. Daí, com certeza, o Marcelo vai aceitar. E daí ele foi fazendo isso com todo mundo, assim, pra... Pode pra ser uma criar ideia maluca, mas ele consegue. ele consegue, isso aí. E, Andressa, pra você, como é que foi? Eu era noiva do Thales na época, eu também vim do Boqueirão, mas não na mesma igreja do Marcelo. Mas aí a gente decidiu, do dia pra noite, que a gente ia sair da igreja onde a gente estava. E a gente decidiu, assim, bem repentino, que a igreja do cinema fazia parte daquilo que a gente sonhava como igreja. E a gente começou a participar, assim, foi em maio, mais ou menos, que a gente começou a se reunir na igreja do cinema, na garagem do Cal, e aí foi em setembro que a gente fez o primeiro culto, né? Então foi bem doido, assim, tudo que aconteceu, a gente teve que sair da igreja onde a gente estava, desconstruir a cultura que a gente tinha lá para entrar numa nova, né? Construir o que é a cultura da igreja de cinema. Foi um desafio, mas está dando certo até Vocês hoje. 4 estavam na garagem, certo? Isso. Naqueles momentos. E, Marcelo, como é que foi para você entrar naquela garagem, saber que você estava dando um passo para o desconhecido mesmo, não sabia o que ia ser dali para frente? Eu tava numa posição muito confortável, recursos, bônus, PLR, salário, boqueirão, tudo certo. Ganhava Aí eu fui muito. pra garagem. Pra ser promovido só faltava eu começar a usar terno, daí não deu certo. Nossa. Não Mas esse combinava é o melhor. mais comigo, deixar gravata pra você. E a gente foi pra uma garagem, na verdade, porque precisava deixar todo aquele container de bagagem porque eu tava sonhando com vocês. Isso 3 anos atrás. Então, aquilo lá foi tudo. Aquela garagem era um sonho, aquela garagem era infinita, não tinha metragem. Mas era doido, era doido. E tinha um projetor só pra ser no cinema, né? Tinha um projetor Tinha, lá? tinha. Aquele Sempre- projetor do Cal que a gente usa até hoje, assim, né? Isso, de uns 15 Na Team megapixels. Night, assim. Cara, essa parada da garagem foi muito doida. Quando eu cheguei, eu achei muito doido. Tinha de tudo lá. Tinha gente com terno, que nem o Marcelo falou, tinha gente com tatuagem, tinha de tudo. Cara, as expectativas ficaram altas ali. Tinha balinha, Tinha amendoim, balinha, Todos os tudo que a estereótipos. gente tem aqui. E o que vocês falavam nessa reunião que dura até hoje, por exemplo? O Cal sempre falava, numa foto que a gente tirou, não sei se tem essa foto, mas ele falava, na hora que a gente foi tirar foto, todo mundo sorrindo assim, aí falou um negócio, metade já não tava mais sorrindo. Ele falou, daqui a 3 anos a gente vai ver essa foto e vai estar 30% só escutando essa foto. E se cumpriu, né? Não sei, mas acho que o Cal Palavras sem cumpriu. poder. Não, mas e aí, como é que foi? O que vocês falavam lá que dura até hoje, por exemplo? Algumas coisas, vamos passar o baldinho de pipoca e coisas diferentes assim que vocês falavam, que vocês lembram que dura até hoje aqui. Eu acho que isso tudo é legal, mas acho que a gente mais falava lá que distingue a gente do mundo é paixão. Paixão pelo que a gente faz aqui e pelo que, na verdade, a gente foi estabelecido. Então, a gente paixão. Aí depois a gente falou de baldinho de pipoca, falou de vídeo, falou de tudo, porque os talentos estavam lá. Só que a gente precisava remar no mesmo sincronismo.
E como que foi durante esse tempo aí para você, Andressa? Na verdade, a Andressa, ela viajou, você ficou 2 anos na Igreja do Cinema, basicamente, né? Aí você viajou 1 ano, né? E nesse período de 2 anos, várias daquelas carinhas que estavam na garagem, alguns tomaram outros rumos, outros foram para outras igrejas. Como que você lidava com isso, em saber pessoas que estavam lá sonhando juntos se foram, assim? No início da Igreja do Cinema não tinha tantos backstages como a gente tinha hoje, né? A gente já nem tinha a palavra backstage ainda no início, né? E a gente entrou assim fomos meio que pau para toda a obra, né? O Thales e eu, a gente construiu contra regras, aí depois a gente passou para o Marcelo, depois a gente foi para a direção de elenco e assim vai indo, né? Porque a gente tinha que construir primeiro o conceito da Igreja de Cinema, né? Então a gente foi vendo a necessidade, assim, precisa disso, precisa daquilo, aos poucos, né? E com isso as pessoas se incluem e se desincluem, né? Então muitas pessoas passaram pela Igreja de Cinema, muitos talentos, que hoje a gente colhe os frutos delas ainda, né? Mas o bom é que a Igreja de Cinema é assim, ela é rotatória, assim, né? Assim, nem metade das pessoas que estavam desde o início estão aqui, inclusive pessoas na plateia, né? Então é muito legal. Muito bom. Você falou que no início não tinha esses backstages e tal, até porque o Gui, ele gerenciava todos esses backstages, né? O Gui, ele criou um backstage, na época, chamado Criativo. E daí, debaixo do Criativo, era a banda, a comunicação, O que Banda, não era? projeção, Decoração, vídeos, projeção, comunicação, vídeos. redes sociais. Até programa tava numa época debaixo do Criativo. Capaz. Por uma semana. Daí o Thales me salvou a vida. Mas e aí, como é que foi gerenciar tudo isso no começo da Igreja de Cinema? Porque todas as igrejas não tinham tanto esse rumo de criatividade. A gente vê alguns frutos hoje, por exemplo, o vídeo dos avisos. Cara, tem zilhões de igrejas no Brasil inteiro que fazem nesse formato vídeo de avisos. Como é que foi gerenciar tudo isso e criar, na verdade, tudo isso, né? Tava tudo dentro da tua cabeça já e você só precisava de uma igreja para fazer isso? Ou como é que foi? Eu acho que uma coisa que a gente não perdeu, desde que a gente nem existia ainda, é que sempre tinha que ser divertido, né? Sempre a gente tinha que estar se divertindo fazendo o que a gente estava fazendo. Então, se estava pesado ou se não tinha diversão, a gente entendia que não... Por que Deus ia dar um negócio tão pesado para a gente fazer, né? E vídeo de avisos, acho que foi uma ideia que saiu do David. O David gravou o primeiro, né? O primeiro foi num estúdio, e bem falando com a câmera e tal. No segundo a gente já resolveu fazer um filme. No terceiro a gente veio continuar a história daquele filme. Aí veio o quarto que o David tinha sido demitido e vem toda aquela história que a gente tinha que continuar, né? E aí a gente inventou um monstro que tinha que alimentar todo domingo. É o monstro mesmo, o vídeo de avisos. Cara, teve no E primeiro tá na mês... família até hoje, né? Tem o Davi. Tem o David. No Cara, primeiro... foi trash. No mês de setembro, eu estava trabalhando só para os vídeos de aviso 30 horas por semana. Meu só Deus. para os vídeos de aviso. O Gui, vou entregar o Gui aqui. Uma vez ele entrou no carro, assim, a gente tava no comecinho. E, cara, ele tava muito atarefado com a igreja de cinema. Era só a igreja no cinema, cara. Ele fazia os vídeos. Ele falava, você quer fala mais com o Cal. Será que não tem como ver um salário, alguma coisa? Porque eu só tô fazendo isso. Olha Eu só tô fazendo isso. Falei, cara. Esse foi o momento em que eu a não sei, igreja nem ele tem voluntária... salário. Ficou por Aí um nasceu risco, assim, né? totalmente voluntário. A igreja Ia ser totalmente Igreja 95%. 98% voluntária. Nosso slogan. Mas eu trabalhava com vídeos, né? Sempre trabalhei. E eu morava com os meus pais, então não tinha tanto problema não ter o meu sustento aquele mês, né? Porque meu pai cuidava disso. Mas aí teve uma hora que era só igreja no cinema. Acordava, dormia, almoçava, era igreja no cinema, igreja no cinema. Aí eu já estava numa hora pensando, putz, cara, o que eu vou fazer? Onde Eu que vou eu ter me uma meti, na profissão, verdade, né? Que igreja é essa? Mas aí, pra mim, foi um aprendizado enorme também, né? Porque eu era meio egoísta, assim como você vê várias pessoas da área criativa sendo bem egoístas com o que eles produzem, né? E não, sou eu que faço, eu que mando, eu quero que seja assim. E eu era muito assim. Cara, o dia que apareceu o Jack, que faz vídeos também, cara, pra mim foi tipo, ele é uma ameaça pra mim, cara. Ele não pode vir aqui, ele tem que voltar pra igreja dele, sou eu que faço esses vídeos. E com o Cal, com toda a galera, eu fui aprendendo o que Ele realmente é realmente liderar. passou a rasteira em você, né? Ele passou. Emerson, é interessante esse exemplo porque várias pessoas foram se unindo de contextos e lugares, igrejas diferentes, e cada um querendo se achar mais do que o outro, vendo o outro como concorrente. Mas uma hora a gente descobriu que o melhor era jogar toda essa bagagem fora, todo esse histórico e tudo que a gente achava que era bom, e olhar para a fonte e falar assim, nossa, nós podemos construir algo totalmente novo e a gente tem tudo aqui para fazer. E a gente parou de ver cada um como concorrente e começou a ver cada um como competente e complemento para o que a gente fazia.
E aí começaram a surgir vários backstages, vários mentores. Os contra-regras são importantíssimos na função para tocar os sentidos, a direção de elenco para receber as pessoas, aí os vídeos, os avisos, a banda começou a se mostrar o que era igreja de cinema. Acho que é Essa a hora que a cultura. gente entendeu que isso é liderança, né? É o que eu amo fazer tanto, eu poder abrir a oportunidade para outras pessoas estarem fazendo e ajudar elas também. E assim eu aprenderia também, né? E eu acho que esse foi o momento em que a Inc virou um imã criativo, assim, que chegava tanta gente. Na banda aconteceu a mesma coisa. A banda eu abri junto também. No começo eu não queria que ninguém novo viesse, né? Como é que o Cal queria que fosse o nome da banda Putz, era... cinema? Acho que era popcorn, não era um negócio assim? Então, a gente vê que o Cal não Glória faz a Deus parte da área pelo filtro. criativa da Igreja no Cinema. De nada, pessoal, pelo guia aqui. Agradeçam ele, cara. Lanterninhas, cara. Meu Deus, é tanto nome ruim. Mas, assim, ó, vocês vieram de culturas bem diferentes. O Gui era da ABA, vocês eram da Menonita, você era da Menonita também. Então, assim, ó, como é que foi esse choque de cultura pra você? Porque, assim, ó, você vem com um monte de coisa de uma igreja, o Gui vem com um monte de uma igreja bem diferente da Menonitas. E como que foi pra vocês juntarem isso? Foi exatamente isso que o Marcelo falou, de cancelar tudo e começar tudo do zero? Ou foi mais ou não, ó, isso é legal, isso funciona da antiga igreja, isso funciona, como é que foi? Acho que toda bagagem ela é válida, né? Acho que muito daquilo que a gente é hoje, a gente aprendeu lá nos primórdios, né? Mas, assim, muita coisa religiosa e cultural a gente teve que jogar fora, mas os princípios da Bíblia, de liderança, Ainda bem. daquilo que, né? Eles mal. Da Bíblia a gente precisam jogou fora. continuar, né? Comportamentos nossos, pessoais, que nem a Andrés falou, é mais uma coisa pessoal, a gente mantém, né? Isso é o que construindo faz a igreja no cinema. Mas coisas que talvez davam certo na outra igreja, eu acho que a gente praticamente não sobrou quase nada, assim, cara. Pouquíssima coisa, assim. Não, pouquíssima coisa, porque a gente vê que quando a gente quer adaptar alguma coisa, ela não fica legal, né? Se quer fazer alguma coisa, Parece que ela não encaixa. não encaixa. Talvez a ideia que o Cal tinha, quando a gente tinha jovens lá na outra igreja, a gente começou a colocar um globo, luzes, Nossa. globo, daí a galera começou a olhar assim, ih, cara, imagina se eles veem a gente hoje, né? Cara, Olha meu o tanto Deus. de luz que tem, ó, que a gente tem uma tela de cinema. Imagine se eles veem, não, eles veem. Né? Eles veem. Até porque na igreja de cinema tudo muda, né? A gente tinha backstage que a gente não tem mais, nada é considerado um fracasso. Então a gente vai adaptando, porque a criatividade ela é assim, né? A gente tem novas ideias, vai adaptando e Como que assim foi? vai, né? O que cada um fazia no início aí da Igreja de Cinema? Eu não fazia nada. Você não fazia nada. A gente começou com os vídeos, eu comecei contra a regra também. A gente meio que fazia, na verdade, tudo, né? No início. No início, cara, não Essas tinha, igrejas eu que sou do tão contra-regra. começando. Não, você é do contra-regra, você é do vídeo, você é de Isso. tudo. O que te chamarem fazer, você vai fazer, né? Porque no começo, quando tem 30 pessoas ali, tem que fazer, todo mundo tem que fazer alguma coisa. Sim. Ou E você, Marcelo, o que você fazia? Eu fiz uma filha, daí agora eu fiz outra. Então você é bom em fazer filhos, Marcelo. Cara, a população da Inc aumentou muito para muitos casais. Né? Mas a gente fazia tudo, né? Eu era bastante ativo com as pessoas nos contra-regras e era muito legal a habilidade de podia servir as pessoas e não necessariamente estar fazendo coisas, mas tocar elas bem no cerne, com tudo certinho. Mas se você viu uma necessidade, a intenção, assim como um espírito de liderança, que você atuasse na necessidade. Então, vamos lá. Era isso, era luz. Eu cheguei com o pessoal da Remix, a gente chegou uma vez que falhou luz num culto que um eventual Vinícius fez uma apresentação teatral nudista. A gente teve um culto lá, lembra, tio, que caiu a luz? A gente desparafusou os negócios, mas fazia de tudo. O importante é não levar choque. Menos mal. Então você começou como contra-regras, daí você virou direção de elenco. Isso, daí a gente criou um outro backstage, chamava direção de elenco. Aí depois agora a gente criou o executivo, que tem o Delphis como mentor, a gente atua bastante na área financeira. Legal. E assim, a igreja ela vai crescendo, os talentos vão se mostrando e a gente vai colocando as pessoas no lugar certo. Muito bom. A Andressa, ela fundou os contra-regras, né? O Thales, assim, né? Mas Mas uma só carne. é então. uma só carne. Na época a gente não era, né? Mas, Então. Entendi. mas a gente começou com os contra-regras, foi o que a gente viu necessidade, né? De começar. E aí a gente ficou poucos meses e já passamos para o Marcelo. Eu continuei como atuando no contra-regras, o Thales daí foi o mentor do diretor de programa, direção de programa.
Depois o Marcelo me chamou para ser na direção do elenco, junto com ele. Acho que éramos 6 pessoas, né? Mais ou menos, na época. Pensa, hoje são quase 90, eu acho, 60, sei lá. Mais ou menos isso. E aí depois a Carol Rolino me chamou para tocar teclado na banda, junto com o Guilherme, a gente revisava. E o Gui, fingiu que outra tava mal pra ameaça ir pro Guilherme. É. Hoje a gente vê o fruto aí do Gui, a galera foi ameaçando nos vídeos, ameaçou no teclado, ameaçou... E aí depois, na verdade, eu entrei na banda como teclado, mas nunca quis ficar no teclado, né? O que eu gosto Ninguém quer mesmo ficar é no teclado, né? Cara, ninguém É o gosta, Gui né? entrando no teclado, sai fora. Olha lá o Renan lá. Só o Renan. É isso e baixista. Baixista não existe, assim, né? Tipo, Mas eu lembro extensão. que no Contra-Regras, Oh, desculpa, Só Alan. lembrando que o melhor teste de ontem foi no baixista. Ah, isso aí, viu? É isso aí, igreja no cinema, cara. Toma distraído. Atraindo. mas eu lembro no Contra-Regras, assim, não tinha colete, a gente usava uma bandana. Super rock and roll, assim, no braço, Da hora, no da negócio. A gente parecia uns mecânicos, assim, com a bandana, assim, no bolso. E aí a gente tentou um crachá, aí não deu certo. Aí até que o Marcelo O chegou pessoal com a perdia ideia mais do... tempo arrumando a bandana do que fazendo as fazendo, coisas. montando, né? Se perdia as bandanas, assim, na sessão, né? E aí depois até que a gente chegou no colete, né? E o colete tem sobrevivido até então. Até hoje. A gente quer mudar, mas... E aí, Gui, e você, o que você fazia? Ah, eu assistia, assim. Aham, com certeza. Era... Cara, eu lembro de alguns, eu tocando teclado, eu via que a projeção desligou, eu soltava o teclado, saia correndo lá em cima na projeção. O Delphis, né, que hoje está no executivo, ele era o responsável pela projeção na época. E daí eu ajudava ele a ligar o projetor de novo, saia correndo, voltava pro teclado ali. E já pedia também para alguém avisar os caras que tinham que mudar no programa, que de uma música atrasou lá. E era Você fazia de trampo. tudo, então, também. Era trampo. Cara, aí eu também entrei na igreja de cinema, eu era contra regras. Daí depois eu fui da A gente direção... demitiu você. Isso, aí vocês me demitiram, exatamente isso. Mas eu fui líder uma sessão, cara, dos contra-regras, assim. Cara, era bem legal, assim. Você fala, cara, muda aqui, muda ali e tal. E eu mudava tudo, assim, no hall. Foi e... a sessão que deu tudo errado. Ah, é, no hall, claro. Aí... É que ninguém entrou deu naquela tudo sessão. errado no hall, né? Eu abri a porta da sala errada, assim, no total. Aí depois eu fui pra direção de programação, que daí foi bem no período, o Thales me chamou no dia em que eu ia sair da igreja no cinema, assim. Ele falou assim, ó, então, cara, eu queria vem aqui tomar um café lá no AP de vocês, lá na frente do frango americano. É, frango americano. Aí me chamaram, o Thales me chamou lá, então, cara, eu tenho visto que você, né, tá na igreja de cinema, você tá gostando e tal, e eu queria te chamar pra você ser da direção de programação. Cara, só que mal sabia ele que 2 semanas antes o Cal tinha pregado o Escândalo da Graça. E quem quer continuar na Inc depois do Escândalo da Graça? Aí, daí eu falei, então, cara, tem uma divergência aí de pensamentos e tal. Assim. Não, daí ele, então, a gente pode resolver tranquilamente isso e tal, vamos comer uma pizza. Eu falei, vamos comer uma pizza. Daí ele me levou Suborno na Inc, você viu como é que Suborno, funciona? né? Então tem isso aqui, ó. Essa aí, esse temos uma pizza aqui. isso. E meu pagamento nunca. E obviamente eu aceitei, né? Manda Não. e-mail pro executivo que a gente analisa. Dá uma, né? Aí foi quando o Thales falou assim, não, vamos comer uma pizza então. Daí ele me levou na casa do Cal. Tipo, né, sacanagem. Daí o Cal ficou até 3 da manhã, assim, eu jogando poker e falando sobre a graça, assim. Não, porque a graça é isso, a graça é aquilo. Daí eu entendi um pouco, daí eu virei diretor de programação. Isso, me deram Deram um cargo. Isso, foi essa. Nossa. Um jogo de pôquer. Mas assim, ó, de tudo isso, da igreja... Cara, é muita piada com cal que tem, né, cara? Quem acompanha Escândalos da Inc vê, cara, mas a melhor de todas é calço. Enfim, de tudo isso que aconteceu na igreja de cinema, todas essas mudanças, tem muita coisa que nem a Andressa falou, cara, tudo vai mudando. E isso é uma parada muito legal da igreja de cinema. A gente não gosta de ficar na mesmice. A gente muda o BG, cara, inclusive o BG é Word Art hoje. Tem um clipezinho, Né, eu estou vendo que você tá precisando de ajuda ali. Tem um clipe ali. Então, assim, ó, a igreja de cinema não gosta... Nossa, cara. A Aline usava o clipezinho. Alguém dá uma ajuda ali pra Aline. Aí... Cara, ó, tem os... É 2000 linguidos esses caras? É o Mig Mag. Sei o nome de todos. Mig Mag. Cara, e só de pensar que a gente pediu pra um super designer conceituado fazer isso daqui, tipo o Kug, que faz coisas incríveis. Você pode fazer word art hoje? Enfim, né? É o que acontece aqui no cinema. Os seus talentos, às vezes... Enfim,
E a Igreja do Cinema ela sempre foi mudando muito, assim. A gente tirou um monte de coisa, a gente colocou. E a gente começou com um shopping, daí depois a gente fazia 2 sessões no mesmo shopping. Vocês lembram dessa época? Como é que era essa Terrível. época? Horrível, né? Cara, a gente chegava, acho que era 7 horas da manhã que tinha que chegar. Isso, reclamem vocês agora que chegam cedo. A gente chegava às 7 horas da manhã, 9 horas tinha a primeira sessão, começava. Ela terminava 10h30, imagina, daí tinha Nos uma... sonhos, né? Que terminava Oi? 10h30. Nos sonhos, porque o Cal nunca terminava 10h30. Aí, beleza, ele Tadinho, pegava... Daí toda essa galera que estava dentro da sessão tinha que sair e ela se batia com o pessoal que estava no hall esperando a próxima, que ia começar às 11h. Cara, era muito absurdo, assim. Aí a gente ia até... A galera da banda se ralava toda contra a regra e tudo mais. Então a gente chegava às 7 horas e saía 1h, assim, da sessão. Detalhe, na primeira sessão das 9, 50 pessoas. Na das 11, 350, né? Era E sempre a assim. gente distribuía ticketzinho, assim, para as pessoas na rua, porque fazia fila na rua, no total. E aí a gente dizia assim, não, até 350, 300, sei lá, podia entrar. E o resto tinha Senão, que... ia embora pro ir cara embora. se ligar que ele tinha que chegar mais cedo na outra semana. E eu A lembro estratégia, na verdade, era que, pra não lotar, vamos fazer 2 sessões. Só que o cara preferia faltar as 2 sessões, se ele falasse assim, perdi a das 9, a das 11 vai estar lotado, vou ficar em isso. casa. Então, daí o cara não ia mais em nada. E eu lembro que assim, ó, a primeira sessão era sempre horrível, assim, tudo dava errado. A projeção dava errado, a banda tocava as músicas erradas, a pregação, não sei o quê. Aí quando chegava na segunda, a gente corrigia todos os erros da primeira, assim. Aí a segunda sessão era sempre incrível, assim, cara, um mover e não sei o quê. E daí a gente foi aprendendo, não adianta fazer 2 sessões e tal, daí a gente parou de fazer 2. Aí a gente abriu o Shopping Cidade, que era o melhor. Daí a gente começou, daí teve que fazer todos os testes para contra-regra, banda, não sei o quê. Aí a gente abriu o 3º shopping. E daí parece que voltou quando eram 2 sessões. Como é que foi essa época, Marcelo? 3 shoppings. Essa época foi tensa. Essa época foi tensa, porque a gente não tinha pessoas suficientes para servir como equipe, não tinha recursos suficientes para gerir os 3 campos, e a gente teve que tomar decisões que nem sempre foram agradáveis a todos, mas a galera ralava. Na verdade, dava para enxergar em muitas pessoas colocando o coração, porque elas acreditavam na mensagem, no propósito, 3 campos, alcançando e indo. Mas foram 3 meses, se eu não me engano, que a gente suou, ralou. E nessa época, a banda, por exemplo, tinha 2 bateristas só. E 2 baterias, inclusive. Então, todo domingo você tinha que achar uma bateria para emprestar e um baterista para tocar também. Ou fazia acústico e a sessão era Carrom. especial, né? E aí você tava em uma sessão, assim, o projetor não funcionava, deu problema no som, assim, e aí você abriu o WhatsApp e os caras no total, ressuscitou um cara aqui! E você fala, eu queria estar no total, cara. É, tipo isso, cara. Eu acho que foi você que foi pregar numa sessão do Jardim das Américas que tinha, acho que, 20 pessoas, assim, na sessão. Isso, no total, 820. Assim. Isso, cara, era muito absurdo, assim. Mas foi um período bem legal da Igreja do Cinema, assim, que a gente viu que a gente não pode fazer isso de novo, assim. Então, a gente sempre aprendeu. Mas foi bem legal, a gente estava fora, o Taliseu, nos Estados Unidos, e a gente acompanhou, né, a gente não estava nos 3 campos, mas a gente via no Facebook muitas pessoas novas. Então, isso aí foi uma grande plataforma, assim, acho que para chamar pessoas talentosas. E aí você, tipo, via nas fotos assim, não conheço. E aí, quando a gente chegou, a gente viu, nossa, tinha muitos talentos escondidos. E por ter um palco, por ter uma vertente para poder atuar, a gente colhe esses frutos, né, até hoje. Então, foi muito legal por causa disso. Gui, qual que é a tua lembrança mais especial da Igreja do Cinema, desses 3 anos? A mais especial de todas voltou para mim agora de manhã, enquanto estava tocando a live. Porque a live foi a primeira música que a gente tocou na Inc, né? Uhum. Eu lembro do sábado, antes da sessão de cinema de estreia, a gente testando exatamente o BG e a música live no telão, assim. Que é aquele videozinho que passa em todas as retrospectivas da Inc, né? Sim. Não, mas aquele das letras mesmo, da Hilson, sabe? Eu lembro da gente testando ele e era o mesmo sentimento, um mês antes, fechando o olho, ouvindo aquela música. Era o mesmo sentimento vendo aquela música um dia antes sendo ensaiada. Cara, no dia que a gente estreou, assim, a estreia foi assim, a gente tava tocando essa música, repetindo ela, e eles iam abrir a porta e as pessoas iam entrar e ia estar tocando essa música já, né? E a gente tinha traduzido ela, a gente não conhecia ninguém que estava tocando ela ainda. E o mesmo sentimento, se você fecha o olho hoje para tentar lembrar como que era, é o mesmo sentimento. Porque você lembra de todos os métodos que a gente atualizou, né? Teve o baldinho, teve gasofilaço, teve tudo que
coisa diferente, tudo que é coisa antiga, tudo que é coisa nova, tudo a gente atualizou, tudo a gente mudou, tudo a gente parou de fazer, depois voltou a fazer, tudo mudou, assim. Mas teve um ponto, cara, que é a graça, sabe? Da gente não estar fazendo as coisas porque a gente quer merecer algum agradecimento da parte de Deus, mas porque a gente é tão grato pelo que já foi feito e como a gente já é enxergado, que a gente não tem outra opção a não ser fazer e aí, sei lá, agradecer e servir outras pessoas com isso, né? Então, essa música live, para mim, ela me lembra toda vez daquela primeira sessão, entendendo a graça ainda, que não era algo que eu tinha entendido, né? E no fim, cara, todas as críticas, todas as piadas, todas as piadinhas que a gente faz com o Cal, mas no fim o maior agradecimento é, Cal, obrigado por ter sonhado com esse negócio, obrigado por ter convidado a gente, obrigado por ter dito não quando eu quis um pagamento, obrigado por tudo, Cal. Você apresentou esse sonho pra gente. E pra você, João, qual que foi o momento mais especial? Pra mim, o momento mais especial foi o primeiro hangout, acho. Que a gente subiu, tava Quem roubou tava o meu rolando. presente? Hã? O Quem roubou o meu presente? Esse ou... Foi o primeiro? Não, o primeiro foi esse mesmo? Tá, o He's Everywhere. Esse Qual que... Não, qual que foi no positivo? momento Primeiro mais no positivo. especial foi destruído agora. Então acho que foi o segundo. Eu não sei, foi um desses, ok. A gente subiu, foi no positivo. A gente subiu, eu subi assim, tava rolando o hangout, o comecinho do hangout, daí o Cal também tava ali. Daí assim a gente olhou, a gente falou, cara, a gente sonhou com isso aqui numa meia água, né, num quartinho. A gente tava, eu sempre ia na casa do Cal quando ele era solteiro. E a gente fazia discipulado, assim, toda semana, toda quarta, eu acho que eu ia lá. E ele morava numa casinha atrás ali de uma moça que alugava para ele, era só a cozinha, um banheiro e o quarto, só. E aí eu levava meu saco de dormir lá e dormia lá toda semana. E a gente sonhava com coisas assim, a gente falava, cara, olha os nossos jovens, né? A gente estava crescendo os jovens e falava, cara, a gente tem que bombar os nossos jovens, né? Mal a gente sabia que ia acabar na Inc, né? Ia acabar não, ia passar pela Inc. E naquele momento ali foi meio que um carimbo, assim, cara. Eu do lado do carro, assim, a gente falou, meu, isso aqui a gente sonhou junto, a gente ficava conversando sobre isso. E isso foi o que mais marcou, assim, né? Mas o que me marca na Inc é um processo, assim, tipo, você vê um monte de Inc abrindo no Brasil, cara, isso é o que nossa, falo, meu, o que é isso, né? Pra você, Andressa, o momento mais especial. São tantos, né? Mas um culto, assim, que eu... assim, que me emociona até hoje. A sessão. Foi a última sessão do primeiro ano. Foi uma sessão de Natal, inclusive que foi a super performance do Vina. Polidense. Mas não foi por causa disso que ficou impressionado, né? Aí tinha um pastor da cor do pecado lá no... Mas foi Mas foi a sessão que acabou a luz e aí a galera começou a cantar a capela e a música era Rei Eterno vem, não há nada que impeça. E foi muito impactante, assim, foi nesse culto assim que tudo aquilo que a gente sonhava, tudo aquilo que a gente tinha no sentimento, o conceito, parecia que naquela manhã foi concretizado, sabe? E embora não tivesse nada do que o cinema tem, o telão, não tinha luz, não tinha som, mas a essência da sessão, a essência da igreja no cinema, ela estava lá. Então, aquele culto foi sensacional. Teu, Marcelo. Sessão. Sessão. E o teu, Marcelo? Sessão. Eu lembro uma fase muito boa que a gente teve na igreja do cinema, que não era na sessão, muito menos dentro do cinema, muito menos na garagem, mas a gente tinha uma reunião, na época a gente chamava do board dos mentores, que acontecia segunda-feira, começava às 10 horas da noite, se não me engano, e ia até umas 2, às vezes, 1 hora, e terça-feira todo mundo trabalhava, algumas pessoas aqui participavam, e eu lembro com muito carinho alguns momentos que a gente teve lá de intimidade, de comunhão muito intensa, né? E fight, né? Porque rolava uns fight também, choradeira, altos, mas era uma comunhão muito forte. E ali brotavam mais e mais sonhos, né? E ali a gente fazia a semente ela realmente começar a ser plantada.
Então ali são coisas bem específicas, mas que você precisa ter esse teu board. Você precisa ter esse teu board. Aquilo eu levo para minha vida. Aquilo lá eu voltava terça-feira cansado, mas com uma expectativa enorme para o que ia acontecer para se culminar no domingo. Então aquilo com carinho, eu lembro aquele período, foi um período muito bom, muito bom. Lembrando, o meu período especial também, meu dia mais especial da Igreja de Cinema, é bem nisso, que foi o encerramento do primeiro board, lembra? Que acho que era eu, o Gui, o Marcelo, o Thales, o Michel, a Carol, não lembro quem mais estava, o Calvina, acho que a Vânia, a Aline. E a gente foi encerrar o primeiro board que iam entrar todos os mentores novos, praticamente todos iam ser substituídos ali. E, cara, aquele dia foi incrível. Assim, a gente conversou, foi até de madrugada. Não sei se tinha comida ou não, mas... Não importa, né? Não importava nada, assim. Acho que tinha vinho, talvez. Você queria pizza, né? Acho que sim. Eu queria pizza, que me prometeram até hoje e não me pagaram. Mas eu lembro que foi um momento muito especial que a gente parecia que estava fechando um ciclo da Igreja de Cinema e começando um outro, assim, muito especial. E tava ali, a maioria... Eu era um dos que não estava no início, não sonhou com nada e caí de paraquedas e estava ali junto com essa galera. Então, para mim, foi muito especial.